bom dia! Este é o seu Jornal da Manhã e eu sou Marcos Nogueira. Trazendo as notícias de hoje para você. OMS elogia mudanças no Brasil e faz aposta em novos ministros. No Espírito Santo, piscina de condomínio de luxo desaba em garagem e danifica carros em Coqueiral de Taparica, Vila Velha. Política. Renan diz que não se envolverá com CPI em Alagoas, onde o governador é seu filho. Plantão Covid. São Paulo tem queda de casos de mortes e internações pela primeira vez em 2 meses. Pressão nos hospitais começa a diminuir em alguns estados. OMS elogia mudança no Brasil e faz aposta em novos ministros. OMS, Organização Mundial da Saúde, faz uma aposta na mudança de ministros no Brasil. E depois de alertas lançados nos últimos meses e críticas nos bastidores, agora elogia a postura adotada pelo governo diante da pandemia de Covid-19. Nessa semana, o diretor-geral Tedros Ghebreyesus manteve sua primeira reunião com o chanceler brasileiro Carlos França. Depois de já ter se encontrado com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, os encontros marcaram um novo capítulo entre a agência e o governo brasileiro, que ao longo de meses criticou a OMS. Jair Bolsonaro chegou a atacar pessoalmente Tedros por não ser médico e questionou a relevância da agência. Já a cúpula da Organização Mundial da Saúde alertou que o Brasil precisaria levar a sério a crise e chegou a falar em inferno no país. Ao explicar o encontro desta semana, o representante da OMS para vacinas, Bruce Aylward, adotou um tom positivo para falar da reunião com a delegação brasileira liderada pelo chefe do Itamaraty. Agradecemos tudo que está sendo feito agora para aumentar a resposta e garantir que as medidas certas estejam sendo adotadas para desacelerar a crise, disse o representante da OMS. Há uma esperança que a saída dos ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello abra uma brecha para uma aproximação na Organização Mundial da Saúde. O destino do Brasil na crise é considerado como fundamental para frear a pandemia no mundo. Espírito Santo. Piscina de condomínio de luxo desaba em garagem e danifica carros no Espírito Santo. Uma piscina de um condomínio de alto padrão em Vila Velha, Espírito Santo, desabou na noite de ontem em cima de uma garagem. Os escombros foram parar nas ruas do entorno do residencial Parador. Ninguém se feriu. O barulho alto e o tremor assustaram os moradores, que ao olharem pela janela viram a piscina destruída e muita água vazando por toda a estrutura, construída em 2018. O incidente aconteceu por volta das 22 horas na praia de Taparica. Foi um tremor e um barulho muito forte. A minha irmã, que estava no prédio, contou que parecia até uma batida e não fazia ideia do que poderia ser.
A estrutura fica exatamente debaixo da rampa por onde passam os carros, disse o engenheiro de computação Gabriel Geriossato. Assim que houve desabamento, moradores sentiram forte cheiro de gás vindo da piscina, que era aquecida, e ficaram preocupados com a possível explosão. O fornecimento de gás foi suspenso. A Defesa Civil esteve no local e informou que, após o impacto, o piso do estacionamento ameaçava ceder. Entretanto, não há risco estrutural. A orientação aos moradores dos 90 apartamentos foi que deixassem as duas torres, já está recebendo escoramento realizado pela construtora responsável. Brasília. Renan diz que não se envolverá com CPI em Alagoas, que é governado por seu filho. O senador Renan Calheiros, MDB de Alagoas, provável relator da CPI do Covid a ser instalada na próxima semana no Senado, se declarou parcial e diz que não irá votar nem relatar temas que envolvam Alagoas na comissão. O filho dele, Renan Filho, é o governador do estado. Desde já me declaro parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva Alagoas. Não relatarei ou votarei. Não há sequer indício quanto ao estado, mas a minha suspeição antecipada é decisão de fórum íntimo, escreveu ele nas redes sociais. Em entrevista à Globo News, realizada ontem, o senador já não escondia o incômodo com o que chamou de campanha para desacreditá-lo, principalmente em redes sociais. A instalação da CPI está prevista para a próxima terça-feira, quando devem ser eleitos o presidente e o vice. Depois disso, o presidente nomeia o relator. Acordo será selado, levando em conta a proporcionalidade das bancadas. Indica que Renan, integrante do partido com maior número de membros, deverá ficar com a relatoria. Enquanto Osmar Assis, PSD de Amazonas, da segunda maior bancada da casa, será o presidente. A vice-presidência ficará a cargo do líder da oposição, Randolfo Rodrigues, do Rede AP, autor do primeiro requerimento de criação de CPI. A comissão, posteriormente, foi ampliada por um segundo pedido de autoria de Eduardo Girão, Podemos, do Ceará. O desenho se mostra pouco favorável ao governo Bolsonaro, que estuda estratégias para minimizar os danos da CPI. Sobre sua inserção para relatar as investigações da comissão, um dos principais alvos de críticas, Renan rebateu e avisou que poderão ser designados subrelatores caso seja identificada a necessidade de apurar situações relacionadas a parentes ou amigos, em caso que sua suspeição poderá ser levantada. Covid. São Paulo tem queda de casos de morte e internação pela primeira vez em 2 meses. Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, o Brasil tem atualmente 14 capitais com uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima dos 90%. São exatamente essas com destaque em vermelho no mapa. Vale lembrar que há 2 semanas eram 21 capitais, o que indica uma queda na taxa de internação em leitos de UTI. Mas ainda não dá para relaxar. Apenas 5 capitais estão com taxa de ocupação abaixo dos 80%. Entre elas, Salvador e João Pessoa. Aqui em São Paulo, a taxa atualmente está em 81% no estado. Essa queda, inclusive, vai possibilitar o retorno do agendamento de cirurgias eletivas a partir da semana que vem aqui na capital, Felipe. Eu volto com você. De acordo com o governo paulista, o registro de novos casos diários em relação à última semana epidemiológica caiu 14%. Novas internações reduziram em 6% e óbitos em 23%. O Centro de Contingência de Coronavírus atribuiu as quedas à diminuição de circulação nas fases restritivas. Ainda outra notícia boa, pressão nos hospitais começa a diminuir em alguns estados.
muito bom ver que São Paulo, que era um grande foco. Em Belo Horizonte também há preocupação com os hospitais, no caso, com o baixo estoque de alguns medicamentos utilizados por pacientes internados nas UTIs. A quantidade de anestésicos, por exemplo, é suficiente apenas para os próximos 20 dias. Mais de 80% dos leitos de UTI destinados aos pacientes com coronavírus já estão ocupados em Belo Horizonte. Com os hospitais cheios e o número de casos aumentando, a capital mineira vai abrir mais 30 vagas de terapia intensiva para garantir o atendimento às vítimas mais graves. Mas a grande preocupação é com o estoque de alguns remédios que está no limite. Os médicos estão preocupados com a falta de anestésicos e sedativos que são usados na intubação de pacientes com Covid-19. Esses medicamentos também são utilizados em cirurgias que, por causa do baixo estoque, foram canceladas nos hospitais públicos e particulares aqui de Minas. Em algumas cidades do interior, o sedativo já está em falta. Na última semana, um paciente precisou ser transferido para a Santa Casa de Belo Horizonte, que enfrenta o mesmo problema. Este outro hospital filantrópico chegou a emprestar doses para outra unidade de saúde da capital, mas o estoque também está contado. O Hospital da Baleia hoje tem um estoque de segurança que nos garante um tempo de 45 a 60 dias de segurança para atender os nossos pacientes. Mas o que nós estamos vendo é uma preocupação importante, porque apesar das nossas tentativas de cotação junto a laboratórios e fornecedores, a gente não está tendo sucesso para comprar novos medicamentos. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte diz que o estoque dos hospitais públicos é suficiente para apenas 3 semanas. A fundação que gerencia os hospitais públicos de Minas Gerais disse que a procura pelos anestésicos é grande em todo o mundo e pode demorar para resolver a situação. Bom, como nós vimos aí, ainda existe uma pressão em Minas Gerais. Há a possibilidade de aguardar 60 dias ainda o estoque, mas vamos torcer para que tudo se resolva. Vamos pedir a Deus para que tudo se encaminhe conforme a vontade de Deus, que tudo melhore. Um grande abraço para você, um grande sábado e até segunda-feira. Um bom final de semana para você.